Quando um homem grita, ainda que esteja morto, sempre virá alguém em seu socorro. Ele deve ter gritado para que viessem, enfim, desenterrá-lo. Depois de tanta espera, vieram escarafunchar seu túmulo, recolher seus restos, levá-los para a morada eterna dos homens de honra, um jazigo especial construído para ele. E assim a gente começa o episódio de hoje, pessoal, falando de literatura brasileira, de literatura amapaense. Esse aqui é o mais novo romance, Amores Enterrados no Jardim. Você viu aqui que um trechinho do livro já instigou a gente, né, a querer, ou seja, ler ele por completo. É um texto aqui, um livro, um romance da Luli Ronjansky. E a gente está recebendo hoje aqui, uma grande honra, com grande prazer, Silvio Carneiro, ele que é editor-chefe da editora Osezeu. Silvio, bem-vindo. Muito obrigado por aceitar esse convite para falar sobre literatura, que é fundamental para a gente, viu? Sim, eu que agradeço esse convite. É maravilhoso estar aqui, a iniciativa do projeto é sempre muito importante. Como é que surgiu a ideia, né, de criar uma editora aqui no Amapá, Silvio? Bom, a editora Osezeu, ela surgiu da necessidade de publicações da própria Luli Ronjansky, que é minha esposa. A Luli, ela tem uma trajetória de mais de 30 anos na literatura, né? A gente costuma falar da literatura brasileira produzida no Amapá. A gente evita essa nomenclatura de literatura amapaense por uma questão que a gente vê assim, essa expressão, vamos falar de literatura amapaense, ela meio que segrega a literatura que é feita aqui. Bacana. E que é uma literatura de altíssima qualidade que está no mesmo nível de outros grandes centros por aí. Então, por que não chamar a nossa literatura também de literatura brasileira? Então, a gente fala literatura brasileira produzida no Amapá, muito no sentido de que, por exemplo, você não vê ninguém falando, essa aqui é uma literatura paulista, isso aqui é uma literatura mineira, isso é uma literatura baiana. Interessante, muito É a bom literatura brasileira, produzida, claro, tem suas especificidades, cada região, cada estado tem a sua própria linguagem, as suas especificidades, mas, no geral, é literatura brasileira. E a Luli, ela tem uma história de mais de 30 anos já nessa seara da literatura, produzindo livros importantes que fizeram até parte da história de alguns vestibulares daqui. A Luli já foi leitura obrigatória em diversos vestibulares da Unifap, né? Então, O Lugar da Chuva, o primeiro livro dela, que é de crônicas de viagem, do tempo que ela era jornalista da Folha do Amapá. Ela atuou muito tempo como jornalista, então ela fez um livro chamado Lugar da Chuva, que é um dos livros mais importantes dela. E agora, recentemente, em 2023, ela conseguiu publicar o primeiro romance dela, chamado Feras Soltas, pela editora Patuá, uma editora muito premiada, já ganhou o prêmio Jabuti, mercado, né? Bem conceituada no mercado, lá de São Paulo. Mas ela sentia ainda assim uma dificuldade muito grande em publicar as suas obras. E ela sempre tinha vontade de começar ela própria, furar essa bolha e tentar publicar os seus livros. Em 2019, então, ela começou a criar um blog chamado Osezeu, pegando bem essa expressão que é muito própria nossa, né? Vamos virar o Zezeu. Então, vamos virar o Zezeu, ou seja, vamos fazer e acontecer, vamos mobilizar a coisa. E aí nasceu, então, o blog, o Zezeu. Que está no ar ainda também. Está no ar ainda, só que agora como site. Desde 2024, eu entrei no projeto junto com ela, e aí a gente transformou o blog em uma revista literária eletrônica. Então, temos o nosso site, osezeu.com, onde a gente faz matérias sobre a literatura local e também em nível nacional, entrevistas, resenhas de livros. Então, quem quiser conhecer, tá no ar, osezeu.com. Perfeito. E aí,
a gente mudou de blog para a revista literária em janeiro de 2024 e quando foi em abril de 2024, nós abrimos na revista, no site da revista, um edital, um pequeno edital para uma coletânea de poemas de poetas que fossem aqui amapaenses, ou pelo menos que, mesmo que fossem de fora, mas que residissem aqui no Amapá. Então assim nasceu a antologia Muruacã, Poetas do Amapá, que foi o nosso primeiro livro. Só que detalhe, quando a gente pensou em Muruacã, em publicar isso, nós começamos a pesquisar por aqui e pelos estados próximos, alguma editora que pudesse, né, publicar o nosso livro. Esse livro. E aqui especificamente no Amapá nós não encontramos nenhuma editora. A gente só tinha gráficas, duas gráficas que trabalhavam com encadernação de livros, mas assim, de acordo com nossa pesquisa, a gente esteve nas gráficas verificando o material, mas era um material que não atendia muito bem as exigências que a gente queria. Qualidade do produto. Qualidade do material, produto né? final, o acabamento, a questão. Então, diante dessa dificuldade, a gente disse, bom, vamos abrir nossa editora. Acho que chegou a hora. Esse era um projeto antigo que estava meio engavetado, a Lully sempre quis abrir uma editora, mas tinha sido um plano que tinha ficado engavetado, e aí ela disse, bom, agora chegou a hora, vamos pesquisar, vamos ver como é que a gente entra nessa. Então fizemos uma longa pesquisa e estudamos, fomos vendo direitinho, pegamos a própria experiência dela enquanto escritora, a minha experiência enquanto jornalista, né? Estava tudo em casa ali, né? Aí a gente foi juntando as ideias e aí pegamos e fizemos então a Muruacã, que foi lançada no dia 2 de agosto de 2024. Que reúne ali... Que reúne 65 poetas. Olha que maravilha. Poeta Joãozinho Gomes é o poeta homenageado e mais 64 poetas, entre veteranos e iniciantes. Teve gente que nunca tinha publicado nada, gente que escrevia e ficava engavetado em casa, muita gente tinha até vergonha de mostrar os seus poemas e tal. E teve, pela primeira vez, em Muruacã, a oportunidade de colocar, de dar vazão a esse sonho. De lá para cá, a nossa editora, então, o lançamento de Muruacã foi o lançamento oficial da editora, né? E aí, a partir disso, a gente não parou mais. Então, vamos completar ainda um ano de existência, em agosto. Olha só. Né? E já temos mais de 30 títulos publicados. Em Esse menos de um ano. Que maravilha, parabéns mesmo, porque eu fico pensando aqui nos desafios, né? A gente sempre fala isso, né? De criar uma editora, para lançar um livro, os desafios são assim imensos, né? Você falou aí de escritores que estavam com textos guardados nas gavetas há muito tempo que não tinham condição. Vocês estão possibilitando, inclusive, abrindo essas portas aí para quem escreve aqui no estado. Quais os principais desafios enfrentados por vocês para chegar a esse ponto de ter um produto tão bonito, com qualidade mesmo no mercado? O primeiro grande desafio foi gráfica. Infelizmente, nós aqui no estado ainda não temos gráficas que atendam, porque assim, o mercado editorial brasileiro, ele é um mercado muito exigente. Se você chega, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, você vai ver que lá existe uma venda muito grande de livros, mas o material de acabamento é praticamente, eles têm um costume, lá, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, de terminar de ler um livro, eles terminam de ler um livro, eles não guardam esse livro. Eles deixam num banco de praça, eles deixam no metrô, no ônibus, para que outras pessoas peguem. Então o livro é meio que uma cultura interessante. É um objeto meio que descartável, sabe? Enquanto que no Brasil, não, o brasileiro ele pega o livro, ele guarda o livro. Se apega, né? Então, o mercado brasileiro, assim, o consumidor de livros aqui no Brasil, ele pode ser considerado um colecionador, porque ele tem aquela coisa de guardar. Então, logicamente, ele exige um produto de melhor qualidade. Então, os livros brasileiros, eles são conhecidos internacionalmente pela questão do acabamento. Aí você fala, por exemplo, aqui, claro que não é a minha área, mas... Sim. O papel, por exemplo, né, de alta qualidade.
A gente sempre usa o papel pólen, né? Porque tecnicamente esse papel ele é um pouquinho amarelado e ele fornece um maior conforto para a vista na hora da leitura, principalmente de textos extensos. Está bem aqui, né? Papel pólen natural, papel 80 pólen. gramas. Agora, por exemplo, nós temos alguns livros que são publicados com o papel branco, né? Por quê? Porque são livros que geralmente quando tem ilustrações, aí fica melhor. A impressão fica melhor com esse tipo de papel branco, porque a ilustração ela se destaca mais. Mas, no geral, assim, o nosso padrão é o pólen, porque ele dá uma... Quando os livros não têm ilustração, a gente usa o pólen por conta da questão técnica mesmo de leitura. Mas aí também tem outra coisa, por exemplo, os livros, na maioria deles, com licença, você abre aqui o livro e a cola aparece, a página vai soltando, né? Então, a gente tomou muito cuidado com isso, porque a maioria das gráficas daqui, elas só trabalham muito com materiais publicitários, ou fachadas, banner, aquelas coisas. Então, a gente teve que começar a fazer uma pesquisa. Primeiro, começamos assim, fomos ampliando o raio de pesquisa, né, para ver também a questão de custo-benefício, o que ficaria melhor, porque não adianta nada a gente mandar fazer um produto que saia muito caro, tem um custo muito alto, porque aí a gente tanto vai precisar repassar esse custo para o escritor, que vai bancar a sua obra, como também no preço final, para o leitor, o livro vai sair muito caro. Então a gente começou a fazer... Tudo isso pesa, né, no final. Tudo isso pesa. Então não encontramos gráfica aqui, partimos para Belém. Vamos procurar, achamos algumas gráficas interessantes, mas seguramos um pouquinho. Fomos abrindo mais o leque. Fomos para o Nordeste. No Nordeste também gráficas com preços ainda um pouco mais altos, mas já melhores do que em Belém. Entendeu? Primeiro a questão do preço mesmo, do valor. Sei que para resumir a nossa história, esse desafio, nós conseguimos fechar um contrato com uma empresa de São Paulo. Olha só. Tá? E aí, por que isso? Porque além deles terem essa qualidade que a gente queria, o papel que a gente queria, tanto para capa, isso aqui é um papel chamado papel cartão triplex. Então é resistente, até mesmo você vê para livros infantis como esse aqui, a criança pode manusear, ele é um papel que é resistente, ele não, né? Tudo isso é pensado, né? Tudo isso é pensado para o livro ser um produto final muito bem acabado. Então esse foi o grande desafio, foi encontrar um fornecedor que nos fornecesse um material de qualidade. E aí a gente fechou essa parceria com a empresa, que é a Um Livro, lá de São Paulo, que além de gráfica, ela também é distribuidora. Que maravilha, hein? E aí a gente quebrou um grande gargalo da literatura produzida aqui, que é aquela coisa assim, antes você era um escritor aqui do Amapá, você publicava o seu livro, mesmo em editoras de fora, mas não tinha como vender esse livro, porque não tem distribuidor. Então, como é que o teu livro vai chegar até o leitor final? O que acontecia antes era você mandar imprimir em grande quantidade, ficar com caixas e caixas de livro em casa para vender em um evento e outro, alguma coisa assim. Com a distribuição, com essa nossa distribuidora, nós conseguimos colocar todos os livros que nós publicamos, nós colocamos esses livros em todos os marketplaces importantes do Brasil. Então, os nossos livros você encontra na Amazon, na Estante Virtual, na Martins Fontes Paulista, na Casas Bahia, Americanas. Então, até na Shopee você encontra o livro do Zezé, se você procurar lá. Então, assim, o livro ele sai daqui do Amapá e ele ganha o mundo. E outra, além dos marketplaces, também nós temos parceria com mais de 170 livrarias espalhadas em diversos estados do Brasil. Então, isso é uma garantia de quando você investe com a gente para realizar o sonho do teu livro, a gente tem você tem a certeza de que o teu livro ele não vai ficar aqui guardado só para o público daqui. Ele vai realmente ganhar
ganhar espaço Ganhar e o vai mercado, ganhar digamos visibilidade assim. no mercado. Por isso que a gente tem essa qualidade, essa exigência, porque o mercado exige isso. Então a gente procurou trazer um produto que seja um produto realmente profissional. Porque a gente pensa, a gente sempre teve a ideia de que o livro, principalmente os livros que são não aqueles os livros técnicos, né? Mas os livros de literatura, a gente consegue enxergar esses livros não só como um objeto de arte, porque é uma expressão artística, a literatura é uma expressão artística, mas ao mesmo tempo também é um produto para ser vendido. Então a gente tem que pensar nesses dois lados, tanto no lado artístico, então a gente tem que ter muito zelo, muito cuidado pela arte que chega ali nas nossas mãos para a gente editar, para a gente melhorar. A gente faz todo um trabalho de consultoria com o autor, a gente faz uma leitura técnica, faz alguns apontamentos. Olha, você podia melhorar isso aqui talvez não funcione e tal. Então a gente tem esse cuidado com o autor para que ele melhore o texto dele. Depois a gente vai fazer uma revisão técnica para evitar, porque sempre passa, né? Tem errinhos assim que sempre passam. Então todo esse cuidado a gente tem. E no final a gente apresenta um livro que pode ser vendido em qualquer livraria do Brasil, que vai estar ali no mesmo nível, né? vai estar no mesmo nível de livros que são produzidos em outras grandes editoras. Que bacana. Silvio, a gente tem percebido, digamos assim, um certo boom da literatura feita aqui no Amapá, né? Inclusive o surgimento de vários escritores, autores, né? De vários setores, né? De várias áreas, poesia, crônicas, romances. E isso também, claro, em virtude do trabalho feito hoje pela Zezéu. Você também tem essa avaliação que nós vivemos um momento assim diferente, único, quando se fala em literatura? Eu acho assim que a literatura que está sendo feita aqui, ela tem crescido muito, muito em virtude de iniciativas, de políticas públicas voltadas também para isso. Porque editais, também, por exemplo. os editais que estão surgindo, as feiras de livros que estão, os festivais, por exemplo, nós temos aqui, o Flimac, né? O Flimac, que é a feira literária daqui de Macapá, pessoal do Coletivo Juremas, nossos parceiros também. Tem a FLIT, que é a literatura infantil, também. Tem o pessoal do movimento Literatura Tucuju, que também de literatura mais afrodescendente, que também está com essa pegada. Temos a Folia Literária, que é o evento mais importante do Estado. O maior evento hoje, né? Então, assim, isso tudo vem movimentando a literatura, vem estimulando. E, claro, também o Zezéu acaba contribuindo com isso. A gente fica muito feliz, porque a gente tem visto, por exemplo, o cantor Zé Miguel. Quem não conhece Zé Miguel? Vamos falar um pouquinho desses livros aqui, né? Zé Miguel nos procurou para fazer o primeiro livro dele. Então, pela primeira vez, pela primeira vez. Esse eu tenho em casa, já tive a oportunidade de ler, é um livro maravilhoso. Eu não sabia que o Zé Miguel tinha tanto texto guardado em casa. E detalhe, assim, os textos do Zé Miguel desse livro, quase todos eles, com exceção de dois, que foram musicados, todos os textos aqui foram textos que foram pensados para ser poema mesmo, não letra de música. Diferente, né? Bem diferente. Então, assim, é uma outra faceta do Zé Miguel que ninguém conhecia. Então, esse foi o primeiro livro dele. Então, a gente tem conseguido trazer pessoas que nunca publicaram um livro, tá com essa pegada agora. Vamos ter também agora o primeiro livro do Osmar Júnior. Olha só. O Osmar, a gente já está passando material para a gente já está elaborando o projeto dele. Então, tem livros assim. A coletânea, por exemplo, a coletânea do Mulherio das Letras Amapá, Sou uma Tinta. Essa coletânea aqui, ela reúne 72 escritoras amapaenses. Que maravilha, hein? São 72 ou 75, não lembro agora. Sim. Então, assim, são muitas mulheres Poemas também. Poema e crônica, conto,
prosa e verso aqui. E só de mulheres. Então, a literatura produzida aqui no Amapá também tem uma literatura feminina muito forte, tem se fortalecido muito em virtude de coletivos como o Coletivo Jurema, Mulherio das Letras do Amapá. Então, tudo isso aí, gente que está publicando pela primeira vez, que nunca tinha tido também a oportunidade. Que maravilha, hein? Então, o Zezéu tem conseguido publicar. Olha, uma outra coisa também, durante a Folia Literária, que aconteceu em novembro do ano passado, nós lançamos a coleção Folia de Livros. Essa coleção aqui, eu não trouxe tudo porque são 10 volumes. A gente conseguiu... Esse aí, então, são 10 volumes? Esse aqui um de cada um de cada escritor. É a coleção Folia de Livros. Ela foi lançada na Folia Literária em novembro. Essa coleção, nós reunimos 10 autores que nunca tinham publicado por uma editora. Por exemplo, aqui nós temos o livro Asas para o Mundo, que é da poeta Pátia Andrade. A Pátia, ela tem uma longa tradição, uma longa história na escrita, com livros artesanais, mas ela nunca tinha publicado por uma editora. Olha só. Tem alguns outros escritores também que tinham material em casa ou que tinham tentado publicar um livro de forma independente, fez a sua diagramação, foi na gráfica e mandou imprimir, né? Nunca tinha feito por uma editora. Então nós conseguimos reunir 10 grandes escritores, porque inclusive tem muita revelação aqui, tem muita gente que se revelou poetas incríveis, escritores incríveis, que tem assim... Por exemplo, Silvio? Olha, nós temos, por exemplo, o Empreteado. O Empreteado, ele é um rapaz jovem, ele é do movimento negro, hip hop. Eu sei quem é. Ele tem o primeiro livro dele foi um livro xerocado. Ele pegou os poemas, digitou no Word, fez xerox, encadernou, grampeou um a um e saía vendendo lá na UEAP, onde ele concluiu o curso dele de filosofia e também da aula. João Roberto Ribeiro, que é um estudante de jornalismo lá da Unifap, que ele lançou nessa coleção o livro Rio de Memórias, um livro belíssimo. Pô, que bacana. É um menino novo também, bem jovem ele, mas assim, ele tem uma linguagem fantástica. Tem a Carla Antunes. Carla Antunes, ela é artista plástica, mas durante o período de gravidez dela, ela fez algumas anotações num estilo de prosa poética. E ela reuniu todo esse material e produziu o livro Gravidade, que fala justamente sobre esse período da gravidez dela. Que interessante, hein? Tem, sabe, são poetas. Tem o Gabriel Guimarães. Gabriel Guimarães também é um jovem poeta que o Fernando Canto, o saudoso Fernando Canto, dizia que é um dos maiores poetas da geração atual. Gabriel Guimarães. A gente tem que conhecer, né, cara, Então, a gente trouxe esses autores novos, né, que estão surgindo aí, alguns como a Pátia, que já são veteranos, mas que nunca tinham publicado numa editora, né? Então, assim, a gente tem conseguido realmente fazer esse fomento, né, para esses autores. Quem mais que a gente tem aqui que a gente pode falar? Já falou da Pátia aqui. Temos a Ana Anspach, que lançou agora essa obra aí. Essa obra é a mais recente do Zezéu, no centro da sala, que é a Ana Anspach. A Ana, ela é uma poeta, ela é uma jornalista, colega jornalista, carioca, mas já reside aqui há mais de 30 anos aqui no Amapá. E ela fez esse livro, é o segundo livro de poemas dela, chama-se No Centro da Sala, e é uma obra assim que fala muito das questões, são alguns poemas de memória da família dela, ela presta algumas homenagens aqui a pessoas da família dela, o pai, a mãe, o avô e tal, mas tem poemas diversos. Isso aqui foi lançado agora na quinta-feira. É verdade. Quinta-feira passada teve o evento de lançamento lá no Comitê de Cultura. Então, é isso, assim, a gente tem trabalho infantil também, a literatura que infantil, é né? o selo
o selo Zin, né, que é Também ligado a Zezéu. Que é da Zezéu e é a nossa marca infantil, né, de literatura infantil. Esse aqui foi o mais recente, da Judivalda Brasil, o Val e Dil. Também um livro belíssimo, todo colorido, todo ilustrado, né? Olha que então, lindo esse livro, hein? Ele é muito bonito esse livro. E a história também, uma história bem simples, para criança mesmo, né? Para contações de história. Então a gente tem feito isso. Esse também foi o primeiro livro da Judivalda. A Judivalda nunca tinha publicado também. Então a gente tem tido essa oportunidade assim de trazer a conhecimento público esses novos escritores. Né? Bacana. Então tem sido uma experiência muito boa. A gente acabou tendo um pouquinho de um spoiler aí, uma novidade, que é o livro que vai sair em breve, se Deus quiser, do Osmar Júnior. Sim. E as novidades, como é que a Zezéu está se preparando, digamos assim, para o futuro? Sim, nós temos hoje alguns projetos que já estão bem encaminhados, né? Um deles é esse do Osmar, que deve sair agora para o segundo semestre. Temos, ano passado, durante a Folia Literária, nós fizemos uma parceria muito importante com a Secretaria de Cultura do Estado, do Amapá. Foram eles que financiaram, inclusive, a coleção Folia de Livros. E são eles que estão financiando também as publicações reunidas de Fernando Canto. Que maravilha, hein? O governador Clécio, ele tem dentro do programa de governo dele um projeto que é de republicar autores clássicos da literatura local, né? E aí o Fernando Canto, que faleceu, que nos deixou em outubro do ano passado, era um dos que estavam dentro desse programa de reedições. Então nós pegamos esse projeto do governo e pensamos, bom, já o Fernando nos deixou, a gente fazer então, ao invés de republicar apenas um livro dele, nós vamos republicar toda a obra dele, são 18 livros, 19 livros, em 3 volumes. Então o primeiro volume ele vai reunir só os livros de poema do Fernando, em ordem cronológica, desde o primeiro, que foi lá de 1984, se não me engano, que é Os Periquitos Comem Manga na Avenida. Foi o primeiro livro dele. Aí vem os livros de poema, no volume 1. No volume 2 vai ser todos os livros de prosa, que aí vem contos, crônicas, artigos, muitos artigos de jornal que ele fez. Então tem livros importantes, como o Centauro e as Amazonas, tem o Equinoccio, então todos eles. E um volume 3 que seriam os livros que ele publicou como tese de mestrado, de doutorado, são os livros acadêmicos. Mais científicos, né? São da literatura mais científica dele, que pouca gente conhece. Então a gente está fazendo todo esse trabalho, é um trabalho que a gente vem fazendo desde o ano passado, e principalmente assim, tendo o cuidado de não mexer muito na escrita dele, porque, por exemplo, tem livros que são dos anos 80 que a forma como ele escrevia estava muito ligada à forma correta daquela época. Naquele momento, né? Mas com as mudanças nos acordos ortográficos... A língua evolui, né? A língua foi evoluindo. Então, por exemplo, lá a gente está preservando, por exemplo, palavras com trema. Hoje a gente já não usa palavras com trema, mas eles... Vai se manter, A gente vai manter como registro histórico. Da época do Fernando como Canto. registro histórico. Então, a gente tem tido esse cuidado assim, de fazer, né, todo esse trabalho de resgate mesmo, de documentar essa história do Fernando. Então, isso aí tem uma previsão para ser lançada em outubro, quando completa um ano do falecimento dele. Esse é um dos projetos também que nós temos. E temos alguns outros projetos aí, por exemplo, agora nós abrimos recentemente um edital, uma chamada, né, um edital particular, que é para Muruacã 2025. Essa segunda antologia, Muruacã, ela dessa vez não vai trazer só poemas, mas vai trazer prosa também. Então, as pessoas que quiserem se inscrever não precisam ser textos inéditos,
pessoa pode, textos já publicados estão valendo, só que a temática é sobre a Amazônia. Então, é preciso obedecer esse critério. Até pelo momento que a gente está vivendo, né? É uma Silvio? temática livre sobre a Amazônia, né? Tanto poemas, contos e crônicas poderão ser inscritos, mas com a temática dentro da Amazônia. Por quê? Porque em agosto, dia 2 de agosto, quando a editora completa um ano, a gente vai fazer o lançamento aqui, mas em novembro, quando vai começar a COP lá em Belém, a gente vai levar para lá. Então, esse livro, ele, justamente por ele estar com essa ação vinculada à COP, tanto que a gente recebeu também do governo do estado a autorização para a gente usar o selo Amapá na COP 30, porque essa coletânea ela vai reunir dessa vez não só poetas amapaenses, mas escritores amapaenses, mas escritores de toda a Amazônia Legal. Então a gente abriu dessa vez para os 9 estados pertencentes à Amazônia Legal. E temos escritores convidados. Então, por exemplo, do Pará, nós já confirmamos a inscrição do Ayrton Souza, que foi ganhador do Prêmio Sesc 2023 com Outono de Carne Estranha, um romance fantástico e polêmico. Ele vai estar com a gente. De Roraima temos o Eliakim Rufino, que já confirmou também. Do Amazonas nós temos a Sandra Godinho, escritora também premiada, fantástica. Do Acre temos o Elson Martins, jornalista importantíssimo, que também trabalhou aqui no Amapá por muitos anos. Então, assim, do Maranhão temos o Salgado Maranhão, poeta Salgado Maranhão, que recentemente foi agraciado com o título de imortal da Academia de Letras lá do Maranhão e que a gente já soube que está aí concorrendo a uma vaga na Academia Brasileira de Letras. Então, talvez tenhamos aí... interessante esse leque de possibilidades que a Zezéu está abrindo. Então, aí a gente está com esse pessoal aí, um timaço. Fortalecendo, né, a literatura no norte do país. Né? E aí a ideia é essa mesmo, é tentar ir expandindo aos poucos, justamente para ir dando essa visibilidade, porque, infelizmente, assim, aqui em toda a região norte, nós temos algumas editoras, mas são editoras que elas acabam ficando muito aqui. Né? Elas acabam ficando muito aqui. E a nossa ideia é expandir justamente porque a gente tem essa chance de fazer a distribuição, né, em nível nacional. Silvio, tem um tema que às vezes é polêmico, na verdade às vezes não, sempre é polêmico, né? Que é a questão das pessoas que estão utilizando hoje a inteligência artificial de forma muito massiva. Inclusive, a gente vê hoje nas redes sociais, o cara fala assim, olha, manda a sua ideia que eu escrevo o livro em 1 hora. Sim. Surreal, né? Surreal. Como é a avaliação que se faz, como é que se analisa essa situação hoje de se utilizar a inteligência artificial para a literatura? Eu sempre digo que a literatura, ela é uma ferramenta. Aliás, desculpa, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta. Claro. Tá? E como ferramenta, vai depender do uso que você dá a ela. Se você pega um martelo, você pode tanto pregar um prego, quanto você pode machucar alguém com esse martelo. A ferramenta em si, ela é neutra, ela vai depender do uso que se faz dela. Então, por exemplo, existe um debate muito grande se a inteligência artificial ela pode auxiliar na arte. Veja bem, em termos de arte, eu vejo que se um artista usa da inteligência artificial, por exemplo, para escrever um livro, o livro não é dele, não pode ser considerado dele. Por quê? Porque a arte literária ela é algo que vem da subjetividade do escritor, né? Então a gente sempre tem um cuidado muito grande de não aceitar livros escritos com auxílio de inteligência artificial. Justamente por isso, porque a gente entende que não é literatura propriamente dita, é algo, até porque a própria inteligência artificial hoje em dia, ela está muito evoluída em alguns campos. Por exemplo, se você pega
um livro técnico sobre qualquer tema. Digamos, eu quero fazer um livro sobre carros. Você pode recorrer à inteligência artificial, que ela vai organizar as ideias ali e vai te dar um livro mais ou menos esquematizado roteiro, um roteiro esquematizado de como você vai produzir o livro. Até aí, ok, tudo bem. O livro técnico você consegue fazer com esse auxílio da inteligência artificial e com informações muito, muito pertinentes ali, com detalhes técnicos e tudo. No caso da literatura enquanto arte, você vai ver que a inteligência artificial, ela produz textos muito rasos, muito cheio de chavão, de expressões repetidas. Sem profundidade, sem profundidade nenhuma e sem subjetividade. Então, assim, você vai escrever um poema na inteligência artificial, ele pode até fazer alguma coisinha ali com rimas e tudo, mas você sente que é uma coisa assim, realmente artificial, não tem sabe, não tem uma subjetividade. Então, a gente tem evitado no Zezéu aceitar projetos que tenham esse uso da inteligência artificial para a escrita. Mas aí tem uma outra questão. As ilustrações. Você estava falando antes da gente começar aqui. Né? Essas ilustrações, o que acontece? Nós temos usado algumas ilustrações que são de inteligência artificial para projetos de capa, até mesmo para algumas ilustrações internas. Nós contratamos uma empresa que tem um banco de dados, um banco de imagens que são exclusivas. Então, quando a gente compra essas imagens, né, e a gente utiliza nos nossos livros. Isso é uma questão assim, muito de relação custo-benefício mesmo, porque também é assim, nós temos uma certa escassez de artistas que sejam, por exemplo, especialistas em capa de livro, né? Esse é um ponto também. Esse é um ponto também, porque assim, as ilustrações, cada ilustração ela atende a um determinado propósito. Então, uma ilustração que você faz para uma determinada mídia, ela nem sempre serve para uma capa de livro. Tem que ter, sabe, são coisas mais específicas. Então, a gente acaba, vez ou outra, por conta dessa escassez, a gente usa bancos de imagem, e alguns bancos de imagem que a gente usa se utilizam da inteligência artificial. Mas aí, de toda forma, são imagens exclusivas que a gente usa, a gente tem direito sobre essas imagens. Mas na escrita é complicado. Na escrita... Eu fico imaginando até mesmo na questão da ilustração, da capa, não é algo prático, né? Porque você tem que contextualizar com o conteúdo do livro, né? Então, é muito complicado você pegar assim, fazer uma capa que não tenha nada a ver com o conteúdo do livro. Então, é preciso ter muito cuidado. Mas a gente tem, assim, observado algumas coisas. Agora é diferente, por exemplo, nos livros infantis, aí sim nós temos ilustradores infantis aqui no Amapá que são muito bons. Que bacana. Esse livro, por exemplo, aqui, da Judivalda, ele foi todo ilustrado, cada ilustração dessa que tem aqui foi desenhada à mão, isso aqui. Que maravilha. Foi desenhada à mão, depois digitalizado. A ilustradora é uma jovem chamada Liana Martins, essa moça aqui, que ela, inclusive, é filha da escritora Jaciara Martins, que faz parte do Mulherio das Letras. Sim. A Liana, ela é uma menina extremamente talentosa. Ela, inclusive, agora ela está em Portugal fazendo uma especialização em design gráfico. Que bacana, hein? E assim, os traços dela são belíssimos. Nós temos um outro livro que eu não trouxe aqui, que é o livro da escritora Lu de Oliveira, O que tem na bolsa da mamãe. O que é que tem na bolsa da mamãe? Eu já vi esse livro da Lu. O livro foi feito, as ilustrações foram feitas pelo Arthur Andrigues, que é filho da Patti Andrade, sim, o Arthur, com o cartunista Ronaldo Rony Rodrigues. Porque ele
Quando ele é cartunista, ele é Ronaldo Cara, o Rony. Arthur, então, é ilustrador também, é? O Arthur, ele é um ilustrador Tá de em Belém mão agora, cheia né? também. Ele está em Belém O também. Arthur que eu vi criança. Sim. Criança, hoje ele tem 20 e poucos anos O Arthur seguiu os passos do pai, né, que é o Ronaldo, em termos de ilustração, e tem feito trabalhos muito bons também. Então, nos livros infantis, a gente tem usado muito esses ilustradores que são daqui, né? Nossa gente. Bacana. Silvio, quem está acompanhando a gente, né, que, digamos assim, tenha algo escrito, tenha vontade de escrever, como é que as pessoas podem encontrar a editora Zezéu, como é que as pessoas podem manter um contato com vocês, mandar um texto para vocês, analisarem, como é que é feito aí essa ponte, digamos? Existem 3 formas de entrar em contato com a gente hoje. Aham. Pelo site do Zezéu, você entra lá, ozezeu.com, na primeira tela, quando abre, tem 2 botões, editora e revista. Clicando em editora, você rola a página, lá embaixo tem um formulário onde você pode preencher e submeter o texto. Bacana, pra gente. Direto já, né? Uma outra forma é por e-mail, você pode mandar os seus originais para editoraozezeu@gmail.com. E a terceira forma, mais simples também, que eu costumo brincar, é o meu WhatsApp. Isso é uma coisa que é interessante, Edson, porque assim, uma das facilidades de você ter uma editora aqui no estado é justamente que é a única hoje no estado. Que é a única no estado, é essa facilidade de estar conversando com o editor. Né? Direto? Direto. Então, assim, tipo, domingo às 11h30 da noite tem gente mandando mensagem para mim, porque eu atendo. Eu não tenho essa separação de um horário de expediente. Não, agora encerrou. O pessoal vai mandando mensagem para mim, vai mandando material e eu vou recebendo. Então, pode mandar também, entrar em contato direto comigo pelo meu WhatsApp. Não sei se pode deixar Pode divulgar, pode. Claro. É o assinar embaixo. DDD 96 98132 2705. Repete, por favor. 969-8132 2705. Esse é o meu WhatsApp pessoal. Então, entre em contato comigo, manda o projeto, a gente faz uma análise, faz a proposta, né, o orçamento, e aí, então é tranquilo, assim. A gente tem, porque é uma das reclamações, assim, né, que eu ouvia muito de escritores, é que, eu mandei o livro e tal, as editoras geralmente dão um prazo de 6 meses para responder. Justamente, E a gente procura estar respondendo o mais rápido possível. Bacana. Justamente para quebrar essa barreira aqui. Silvio, eu acho que é isso. A gente conseguiu aqui pontuar, né, vários temas, né, importantes com relação... Eu aprendi, inclusive, algo mais interessante aqui hoje, que é literatura, né, feita no Amapá, né, produzida no Amapá. E fico muito feliz, né, de saber que a gente tem hoje a editora Zezéu aí, com essa possibilidade, com essa porta aberta, oportunizando aí escritores, não só do Amapá, mas também de várias regiões, né, vários estados aqui da região. A gente já publicou livro fora daqui. Tem uma escritora fantástica, que é a Maria Aparecida Pinto. Ela fez conosco um livro muito bonito de poema chamado Liberdade ou Escravidão. Ela é lá da Paraíba. Olha só. Conterrânea minha. Soube da editora, entrou em contato com a gente fez o livro dela. E tem o Sérgio Salles também, poeta que morou aqui por muito tempo, hoje está em Belém, fez um livro muito bonito também de poema chamado Entardecer. Todos esses livros vocês encontram, basta você, por exemplo, entrando na Amazon, lá na aba de livros, é só colocar O Zezéu, vai aparecer todos os títulos que a gente tem lá. Que maravilha, bacana. Silvio, quer falar mais alguma coisa para quem acompanha a gente, a sua mensagem final aqui, e falar inclusive da importância também da gente falar de literatura, literatura infantil também, né, o trabalho de vocês feitos também nessa área aí, muito bacana. E esse incentivo realmente à leitura, né? Estava lendo uma pesquisa recente, cara, que o povo, por exemplo, chinês, os mais jovens leem uma média de 15 a 20 livros por ano.
né, os adultos um pouco mais. E o Brasil, infelizmente, ainda tem, digamos assim, muito a aprender nisso. A gente lê pouco, né? E é fundamental que a gente fale também, né, da importância da leitura para a construção, né, de uma mentalidade sobre a sua vida, sobre a sua sociedade, até mesmo para galgar também espaços, né, que você também tem interesse na sociedade. É fundamental também falar sobre isso, né? Sim, com certeza. A literatura, ela não pode morrer. Há muito tempo, muitos e muitos anos que vem se falando do fim do livro. O livro vai desaparecer e tal, aquela coisa. Eu acredito que não. Na verdade, eu sempre tenho sou da opinião assim, de que com o passar do tempo, o livro ele vai se modernizando, mas a sua essência é essa, sabe? De você pegar aquele contato físico, o cheiro do livro novo, a textura, né? Então é uma experiência multissensorial, né? Então é diferente de você pegar um Kindle e ficar ali passando a tela ali com o dedo, enfim. Mas, Wilson, eu gostaria muito de agradecer assim, pelo convite, falar para quem está nos assistindo que a Editora Zezéu está sempre de portas abertas. Se você tiver um material que você acha que pode ser publicado, manda para a gente faz uma análise, a gente, né, de repente, se realmente for um material bom para publicação, a gente manda uma proposta, enfim. E é isso, assim, tem sido uma experiência muito boa, né? Acho que a literatura produzida aqui no estado está passando pelo seu melhor momento. Verdade. Então as pessoas têm que aproveitar esse momento assim, dessa efervescência, né? Porque talvez essa onda passe, talvez volte depois, assim, mas assim, a gente tem visto assim, uma efervescência muito grande na literatura, muita coisa acontecendo, e estamos aqui, né, de portas abertas para a gente fortalecer cada vez mais isso. Silvio, muito obrigado pela honra de ter vindo aqui com a gente. Muito obrigado. Pessoal, é isso. Segue a gente nas redes sociais, vá no nosso canal do YouTube, né? Basta digitar o Edson Castro, pode isso, o Edson Castro. Acompanhe essa entrevista aqui, compartilhe com os amigos, fortaleça também o nosso trabalho, tá bom? E esse é o objetivo do Pode Isso, o Edson Castro, também trazer temas relevantes da área da cultura amapaense, da cultura brasileira, da literatura brasileira. Cada vez mais vamos também trazer temas ligados à literatura aqui no nosso canal, tá bom? Siga também as redes sociais do Edson Castro, também no nosso site, açainews.com, o edsоncastro.com.br. Tem aí uma infinidade de possibilidades para você somar com a gente também e acompanhar um trabalho de qualidade, né, com jornalismo de qualidade. Afinal, informação, comunicação é essencial na atualidade. Tá bom, pessoal? Grande beijo, a gente se vê então no próximo episódio do Pode Isso, Edson Castro. Até mais, pessoal!